Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre imposto de renda. Vamos falar sobre como você se prepara para o imposto de renda, né? Chegando a época do imposto de renda e a primeira coisa que você precisa fazer é organizar a sua documentação, tá? Então hoje eu vou fazer com vocês aqui um breve checklist do quais documentos você precisa deixar organizado, o que você precisa estar atento para você fazer a sua declaração de imposto de renda ou organizar o seu imposto de renda de uma forma tranquila e segura, ok? Então, antes de seguir, eu peço que você dê o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse conteúdo com quem você achar que ele pode ajudar, tá ok? Vamos lá. Primeira questão, se você mudou de endereço, já prepare o seu endereço para o imposto de renda, certo? Se você tem algum dependente novo, né? De repente você teve o nascimento de um filho, você se casou, você passou a ter uma pessoa nova na condição de dependência financeira, né? Lembrando que dependentes podem ser filhos, enteados, menor, ou pessoa incapaz que passa a sua tutela, né? Que esteja sob sua tutela e viu sua dependência financeira, seus pais, seus avós, pais e avós do seu cônjuge, né? Desde que vocês façam a declaração em conjunto. Então essas são as pessoas que podem ser comumente declaradas como seus dependentes. Você precisa ter o CPF, o nome completo e a data de nascimento dessas pessoas para incluí-las na sua declaração, tá ok? Independente da idade. Segundo ponto é os seus comprovantes de rendimentos, né? Se você tem um trabalho com uma empresa, com um empregador ou uma relação profissional de contrato de maior prazo, você vai ter o informe de rendimentos fornecidos pela empresa, pela sua fonte pagadora. Você vai precisar desse informe de rendimentos. Hoje a grande maioria desses informes não vem para você impresso, você tem acesso a ele ou no site da empresa ou recebe por e-mail, por WhatsApp, enfim. Você precisa desse documento, certo? Porque nele vai constar o resumo de quanto essa fonte pagadora destinou para você no ano, quanto ela reteve de INSS, quanto ela reteve de imposto de renda, se teve algum plano de saúde, ou médico ou odontológico, enfim, essas informações. Se você teve participação nos resultados, essas informações vão estar condensadas nesse documento. Esse documento é fundamental para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Alternativamente a esse documento, você pode obter a sua declaração no portal ECAC. Para isso você vai precisar ou de um certificado digital ou de um acesso via conta Gov, que também vai resolver essa demanda pela informação da fonte pagadora. Nesse caso vai sair também as despesas médicas, já cadastradas, já informadas via DMED pelas organizações que prestaram serviços médicos para você, certo? Então, você tem esses caminhos: o informe de rendimentos, onde você vai ter a renda, lembrando que as despesas médicas você precisa ter os comprovantes, tá? Os recibos de pagamento, as notas fiscais, para comprovar, mesmo que isso saia através da declaração pré-preenchida que você obtém no portal da Receita Federal, com o certificado digital ou com a conta GovBR, ok? Você vai precisar também do informe bancário, né? Então, o informe bancário você vai pegar no banco o informe para imposto de renda, onde vai constar o resumo da sua movimentação, seus saldos iniciais, finais, rendimentos e impostos retidos decorrente de aplicações financeiras, ok? Se você fez alguma compra de imóvel, comprou uma casa, um apartamento, uma fazenda, um terreno, você precisa da cópia dessa escritura, porque você precisa de alguns dados dessa escritura, como o valor da operação, de quem você comprou, a data da aquisição, certo? O número da matrícula do imóvel. Esses dados vão ser necessários para que você inclua esse bem na sua declaração de imposto de renda, além da inscrição imobiliária ou do CIB, se for um imóvel rural, o CIB, se for um imóvel urbano, a inscrição imobiliária desse imóvel no IPTU. Comprovantes das despesas médicas, já falamos, se você teve gastos com despesas médicas ou plano de saúde, você precisa ter os comprovantes. Lembrando que plano de saúde são aqueles que você custeou, certo? Então, se você tem um plano pela empresa, onde a empresa paga 70%, 80%, a parte que vai ser declarada no seu imposto de renda é aquela parte
dos 20% ou 30% que você pagou. A parte que a empresa paga, ela não é naturalmente dedutível na sua declaração de imposto de renda, certo? E com relação a consultas médicas, mais uma vez, vale consultas, exames, internações, certo? Esses procedimentos, cirurgias e tal, esses procedimentos são dedutíveis. Medicamentos ainda não temos previsão para serem dedutíveis, a não ser que façam parte de uma fatura hospitalar, certo? Educação, os comprovantes de pagamento com educação, lembrando que aqui é educação regular, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduações, certo? Mestrado, doutorado, esses comprovantes de pagamento até o limite permitido, você vai conseguir deduzir. Se você tem bens financiados, de repente você comprou um carro financiado, nesse caso você vai declarar o seu bem, você vai precisar apresentar os dados do veículo, né? Porque vai precisar do Renavan, do valor que você comprou e tal. Lembrando que os bens financiados, você precisa também trazer os comprovantes dos pagamentos que você fez. Se você comprou no ano, você vai trazer o valor que você deu de entrada, mais as parcelas pagas, porque é essa informação que vai constar na sua declaração de imposto de renda, nesse caso dos bens financiados, onde o próprio bem é a garantia da dívida, tá? Se você pagou pensão alimentícia, você também precisa desse valor para você lançar como dedutível, lembrando que tem que ter o acordo judicial, você tem que ter os comprovantes de pagamento. Se você recebeu pensão alimentícia, esse ano tem uma novidade, né? Você não vai mais pagar imposto de renda sobre a pensão alimentícia, inclusive dos últimos 5 anos você pagou imposto de renda sobre a pensão alimentícia recebida, se você é o beneficiário dela, né? Você pode inclusive pedir a restituição do imposto incidido sobre elas. Bom, esse é o panorama geral que se aplica a todas as pessoas que vão apresentar a declaração de imposto de renda. Aí vem algumas peculiaridades a partir de agora. Então, por exemplo, se você é um profissional autônomo, você não vai ter um informe de rendimentos fornecido por uma pessoa jurídica, como sendo a sua única fonte de renda, pelo menos. Você pode ter várias pessoas, então você vai ter que precisar de quê? Dos recibos que você emitiu para essa pessoa, ou do seu livro caixa, do Carnê-Leão, que você escriturou ao longo do ano, se você já está um pouco mais organizado, estruturado nessa parte. Você vai pegar esses dados e trazer para o imposto de renda, perfeito? Lembrando que nesse caso você tem também as despesas que você escriturou no livro caixa, que são dedutíveis. Então, por exemplo, se você é um odontólogo e optou por fazer a tributação na pessoa física, porque depois de planejar você viu que era mais vantajoso, e agora você pode trazer então o seu livro caixa, né, onde constam os valores que você recebeu e as despesas pertinentes à profissão que você teve para fazer a apuração do seu imposto de renda e trazer naturalmente as outras despesas pessoais que vão ser também incluídas na sua declaração, ok? Se você teve atividade rural, se você desenvolve atividade rural, nós vamos falar agora de atividade rural, investimentos, né, que são outras peculiaridades. Se você desenvolveu atividade rural, você vai precisar trazer algumas outras informações. Primeiro, se você atua independente do segmento, você precisa dos dados da sua propriedade rural, certo? Se é a primeira vez que você está declarando, senão elas já devem constar na sua declaração. No ano, você tem que ter todos os comprovantes, as notas fiscais de todas as receitas e despesas, então de tudo que você vendeu e de tudo que você gastou na atividade rural. Se for pecuária, você ainda tem que trazer o total do rebanho, quantos animais terminaram na sua propriedade no final do ano. Lembrando que o imposto de renda ele consolida todas as propriedades do contribuinte, o imposto pessoal, certo? Se você é da área de grãos, são também todas as notas de compra e de venda. Se você recebeu algum contrato de parceria, alguma atividade rural desenvolvida em parceria, onde você recebeu participação, também esses contratos, comprovantes dos recebimentos, certo? Ou dos pagamentos, se esse for o seu caso, né? Se você arrenda a terra para fazer plantações, os contratos de arrendamento, para isso ser lançado como despesa. Lembrando que se você arrenda a sua terra por valores fixos, existem duas diferentes questões no imposto de renda, tá? Uma coisa é você ter uma parceria pecuária, onde você corre risco junto com o produtor. Se der lucro, vocês dividem, se der prejuízo, vocês arcam com ele. Outra coisa é quando você aluga a terra, certo? Se você aluga a terra
ou aluga pastagens para um terceiro, esse valor não é tratado pelo imposto de renda como atividade rural, isso é tabela progressiva, então muito cuidado com isso, se você for terceirizar a sua declaração, converse com o profissional que for fazer isso, tá bem? E agora sobre investimentos, né? Se você tem investimento, você vai precisar primeiro das notas de corretagem, todas as notas de negociação que você efetuou durante o ano, tá? Para que isso possa fazer a composição do seu custo médio de ações, fundos imobiliários, fiagos, enfim, tudo aquilo, BDR, enfim, tudo que você negociou. Você também vai precisar trazer os informes das instituições, onde vai constar os juros sobre capital próprio e os dividendos que você recebeu. Lembrando que você não precisa se preocupar com o valor das ações, que as ações estão sendo vendidas para fins de imposto de renda. Para fins de imposto de renda, as ações vão ser informadas pelo custo de aquisição, pelo custo médio de aquisição. Então, por isso que você precisa trazer todas as notas de negociação, para que esse custo possa ser apurado da forma correta. Ok? Então, basicamente, esses são os documentos. Se você tem um emprego, se você é empresário, se você investe em bolsa de valores ou se você desenvolve atividade rural, nós passamos um panorama geral aqui de tudo que você precisa se organizar para fazer uma declaração com tranquilidade. O principal ponto da declaração, pessoal, para começar correto, é ter a documentação organizada. Tendo toda a documentação, o processo já fica muito facilitado e a chance de você ter uma declaração tranquila, sem ter que se preocupar com malha fina, com nenhum tipo de dor de cabeça posterior, é muito grande. Outra peculiaridade que eu vou fazer aqui agora é se você recebeu valores de ações, principalmente se for de ações trabalhistas ou qualquer outro tipo de verba que veio através da justiça. Esteja muito atento com isso, consiga os documentos da justiça, guarde esse documento do processo completo, obtenha o documento da instituição financeira que intermediou, que fez a fonte pagadora, veja como é que isso foi declarado, porque é muito comum esse tipo de situação dar problema devido a divergências ou ausências de informações. Tá ok? Até a próxima!